Olá! Ontem fiz umas enquetes. Vocês podem verificar o resultado na postagem anterior. Algo me incomodou e produzi um vídeo durante a noite. Bom final de noite a todos. Iniciamos o dia falando sobre a abolição. E vamos terminá-lo falando de preconceito. A nossa sociedade ela tem uma base escravocrata. E para você, o que significa preconceito? Preconceito, na verdade, é uma opinião pré-concebida, sem análise crítica. Que isso, Biro? Vai falar de coisa séria? Temos que falar de coisa séria. Até porque isso pode ocasionar um sentimento hostil, um posicionamento que muitas das vezes a gente nem sabe o porquê está tomando. Talvez por imposição do meio em que nós vivemos. Lembrando que preconceito é o gênero. E o que nós devemos tratar hoje é sobre racismo. Compreender o racismo deveria ser a coisa mais simples do mundo. Mas, infelizmente, tem muita gente que prega sua inexistência. Tem aqueles que falam, na minha época, agora tudo é racismo, tudo é preconceito. Na minha época podia chamar o cara de negão e não tinha problema nenhum, ele não se sentia mal. Será que não se sentia mal? Devemos lembrar que o racismo ele está disciplinado tanto na Constituição, se você observar lá nos artigos 4º e 5º, em alguns incisos lá que eu não vou lembrar aqui, assim como também na Lei 7716 de 1989. Se a gente for observar no caput do artigo 5º da Constituição, já vem dizendo lá, todos são iguais perante a lei. E por que ainda assim a gente precisa disciplinar isso no corpo legal da própria Constituição e também editar uma lei que fala sobre racismo? É só no Brasil, né, gente? E o que é o racismo propriamente dito? O racista, ele crê numa teoria de que há superioridade entre as raças, entre as etnias. O racista, ele entende que uma raça é mais pura que a outra. Realmente, Biro, mas para que disciplinar algo que já está disciplinado na própria Constituição, que seria a lei máxima do país? Porque no Brasil é assim, no Brasil acontece cada coisa. Para se ter uma ideia, por exemplo, em Bocaiúva do Sul, no Paraná, em 1997 foi editado um decreto, que era abaixa a camisinha. Naquela oportunidade, o prefeito ele estava preocupado com o baixo índice de natalidade da cidadezinha dele e simplesmente proibiu a venda, a comercialização de camisinha e anticoncepcionais. Vocês devem ter acompanhado pela mídia que em 1995 foi editada uma lei municipal na cidade de Barra do Garças, no Mato Grosso, que instituía um aeroporto alienígena. Na oportunidade, o então prefeito da cidade disponibilizou uma área de 5 hectares que tinha a finalidade de pouso para OVNIs. Em Pouso Alegre, numa cidade de Minas Gerais, houve a edição de uma lei municipal que impunha multa para erros de português em outdoor. Pois é, gente, mas voltando ao assunto principal, é importante saber que o racismo é um elemento estrutural e estruturante da nossa sociedade e que ele relega a população negra a uma situação precária, a uma situação que leva a população negra aos piores indicadores nas questões socioeconômicas. Para se ter uma ideia, em 2018, 75,7% da população que morria no país era negra. E se a gente falar do sistema carcerário, dos mais de 650 mil presos no país, quase 440 mil são negros. Isso representa 66,7% da população carcerária. Sim, Rodrigo, chega nada. Vamos falar também de desemprego? 71% dos desempregados são negros. Nossa, Rodrigo, você tá tão chato hoje. Daqui a pouco você vai falar até de cotas.
Mas é claro que eu vou falar. Porque sabe o que significa isso? É mais um exemplo de racismo estrutural. O povo brasileiro já naturalizou alguns hábitos, algumas falas, alguns pensamentos, né, que já fazem parte da vida cotidiana e que ficam traduzindo isso como se isso fosse normal, né? Isso é o chamado racismo estrutural. E isso promove, direta ou indiretamente, a segregação racial ou o preconceito. Aí sempre vem aquele desavisado. Mas Joaquim Barbosa era um ministro negro e ele não precisou de cota? É, realmente. Sabe quantos ministros negros nós tivemos na história? Apenas 3 no STF. Sabe, desde a época do Império, quantos foram? 271. Isso representa 1,1% dos ministros. E você ainda vem falar que o Joaquim Barbosa é um exemplo nítido de que o negro teve representação dentro do STF. Para início de conversa, quem deve combater o racismo é o Estado. E quem provocou e quem promoveu o racismo durante a história foi o próprio Estado. Se nós, como cidadãos, precisamos reparar nossos erros, por que o Estado também não tem que reparar? O Estado tem uma dívida histórica, uma dívida gigantesca com a população negra. E o Estado tem que promover políticas públicas de ampliação dos direitos dos negros. Porque se o próprio Estado promoveu esse viés de discriminação, o Estado é que tem que resolver isso. E para que a gente finde o nosso dia 13 de maio, que é conhecido como Dia da Abolição, porque uma mulher branca deu uma canetada, mas que o racismo permanece, perdura até os dias atuais, fiquem com essa frase da Angela Davis, professora, filósofa, ativista no campo social, especialmente contra a discriminação racial. Obrigado a todos pela atenção.